Quarta-feira, hein, senhoras e senhores? Quarta-feira é dia de Conversa de Cerca Podcast aqui no Notícias Agrícolas. É quando a gente vai trazer, olha aí, a doida já deixa aqui para monitorar o retorno e deixa alto, né? Mas já pronto, vamos voltar. E como eu dizia, neste podcast o nosso objetivo é contar boas histórias, trazer soluções, falar do que está acontecendo, falar o que a gente pode esperar para o nosso setor, e para isso a gente escolhe pessoas que estão fazendo por ele, né? Que estão olhando para fora do nosso cercado, para além da nossa cerca, para trazer soluções. E a questão ambiental, ela é sempre uma questão a ser discutida, e a gente sempre tem novas coisas para falar sobre isso, sempre tem movimentos acontecendo, discussões sendo travadas no melhor sentido da palavra, e a gente tem sempre o Brasil em desenvolvimento e, claro, no centro dessas discussões, né? Seja de uma maneira bem posicionada, seja buscando o seu protagonismo, porque temos esse protagonismo quando o assunto é preservação ambiental. Sabendo disso, a minha convidada de hoje passou uma temporada lá nos Estados Unidos, levou o seu escritório de advocacia para Nova York, para a Quinta Avenida, para falar para os americanos e para quem mais quisesse ouvir sobre o agronegócio brasileiro, sobre a preservação ambiental no Brasil, sobre os nossos problemas também, porque acho isso muito importante, sobre a nossa política, porque não formamos uma bancada no Congresso Nacional que tem agendas importantes na parte ambiental, não só importantes, mas eficientes, e é por isso que a nossa convidada de hoje, do outro lado da cerca, já no Brasil, doutora Samantha Pineda, especialista em direito ambiental, profunda conhecedora não só da nossa legislação, mas de outros tantos países do mundo, por isso que ela foi levar as nossas informações adiante. Não é isso, doutora Samantha? Que prazer receber você aqui no nosso podcast, dessa vez no nosso podcast, mas grande parceira desse site. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Carla Mendes. Boa tarde a todo mundo que acompanha esse podcast. A gente faz um papo de cerca, mas sem ficar em cima da cerca, né, Carla? A gente quer trazer aqui sim. realmente opinião. Não, a gente tem uma coisa que a gente não fica em cima da cerca, né, doutora Samantha? Completamente opinativas aqui, sem medo de ser feliz. É isso que a gente quer. E a gente não tem medo também de escolher pro lado de qual cerca a gente vai pular, não é isso? De jeito nenhum, porque na verdade essa opinião ela não vem de uma sensação, de uma vontade, né? Eu acho que essa opinião que a gente traz e que muitas vezes gera polêmica, ela vem com base em fundamentação, em dados, em robusto estudo para dizer, olha, eu estou aqui por causa disso. Então, parabéns por esse espaço, viu, Carla, que você traz aqui gente que realmente traz um papo de cerca gostoso, mas ajuda a formar a opinião das pessoas. Muito obrigada. Para mim é sempre um prazer te ouvir, né, doutora Samantha, justamente por esse posicionamento tão bem definido e sem medo de ser colocado. E por isso eu te chamei, porque você passou, de fato, uma temporada lá nos Estados Unidos, levou seu escritório para lá, suas parceiras de trabalho, sua base. Para isso, era isso que eu queria entender primeiro para a gente começar essa conversa. Foi para realmente falar sobre o nosso agro e sobre as nossas práticas de preservação para pessoas que estão longe da gente e ainda não conhecem a nossa realidade? Carla, é exatamente por isso, e eu vou dar um passo atrás aqui nessa prosa para entender por que a gente fez esse movimento internacional. Em maio desse ano, eu fui para um encontro na Alemanha, da ONU, que discute as premissas, né, faz ali a base das discussões das COPs, das Conferências do Clima, que acontecem todo ano. No final do ano, a gente vai ter a COP 27 agora lá no Egito, do dia 6 a 16 de novembro. Só que essas COPs, elas são baseadas por discussões anteriores, existe um fundamento técnico que é pautado ali pelo IPCC, que é o painel intergovernamental da ONU para Mudanças Climáticas, que escuta os países, os cientistas, os estudiosos, os acadêmicos, os técnicos, para formar essa base para esses textos que vão ser discutidos na COP, eles iriam um pouco mais estruturados, porque lá é que se passa com todos os países, linha por linha, cada regra do que vai acontecer, principalmente no mercado de carbono. E nesse encontro que eu fui, Carla, foi muito curioso, porque assim, eu fiquei muito feliz por um lado, por outro lado, eu fiquei extremamente preocupada que nós não tínhamos o agro brasileiro lá.
Então, a representante do IPCC abriu uma das reuniões dizendo o seguinte: olha, o AFOLU, que é o setor de agricultura, florestas e outros usos da terra, e esse florestas aqui de silvicultura, parte produtiva, é emissor de gás de efeito estufa. Partindo disso, a gente tem isso, isso, isso. Eu falei, opa, espera lá. Levantei minha mão, eu tinha direito à palavra. Eu estava pelo Instituto Ação Verde, que está desenvolvendo uma plataforma de registro de projetos de crédito de carbono aqui no Brasil. Mas eu não era uma instituição, Carla, eu não era o governo, eu não era nada disso. Tinha nosso representante do governo lá, super preparado, o Adriano, mas não é uma pessoa que representa ou o agro, ou a indústria, ou o comércio, a mineração, ele representa o Brasil. Quando eu pedi a palavra, eu falei, olha, no Brasil, a gente não pode partir da premissa que a agricultura, silvicultura e usos da terra são emissores de gás de efeito estufa, porque a gente tem formas diferentes de produzir, porque a gente tem leis ambientais muito robustas, que exigem reserva legal, que exigem área de preservação permanente, licenciamento ambiental. Então, essa premissa não pode ser absoluta. E aí foi muito engraçado, porque os países do Sul já vieram junto e falaram, é verdade, não é bem assim, e a gente acabou meio que criando uma confusão ali naquela reunião, mudando o critério do IPCC da ONU para discussão. Primeiro foi super positivo, porque a gente relativizou esse critério absoluto de que o setor AFOLU é emissor de gás de efeito estufa. Mas, por outro lado, onde que está o agro para falar disso? Cadê as instituições do agro em cada discussão Claro. internacional dessa? Fiquei muito preocupada, viu, Carla? Mas, pelo que eu entendi, na sequência, a gente começou a trazer o Brasil, ou abrir espaço para o Brasil participar dessas discussões, ou a gente ainda está nesse caminho, doutora Samanta? Então, aí quando eu voltei, falei com a ministra Tereza Cristina, falei com a CNA, eles já estão se organizando institucionalmente, mas o que que eu senti? Existe um espaço fora do Brasil onde a gente precisa levar a segurança jurídica, a segurança de que temos leis sérias, temos processos de licenciamento, e no Brasil não é só matar índio, como eles falam lá fora, Brasil mata índio, desmata a Amazônia. Não, o Brasil é muito além disso. Então, como é um escritório de advocacia que entende, participou da maioria da elaboração das leis ambientais do Brasil, nós resolvemos abrir uma filial lá em Nova York para trazer esse empresariado que quer investir no Brasil, que quer trazer sua empresa, que quer fazer o seu investimento, constituir seu fundo para investir em negócios sustentáveis no Brasil, para a gente traduzir essa legislação e essa segurança jurídica que nós temos aqui para eles lá. Falar para o gringo que a gente tem 80% de reserva legal na Amazônia, que o produtor rural brasileiro, se ele tiver um desmatamento ilegal, ele não vende um boi, para ele parece uma coisa chocante. Então, nós achamos um grande campo de trabalho, abrimos nosso escritório, como você falou, lá na Quinta Avenida, número 600, tem uma sede do Pinedicran, para que a gente seja essa voz do agro-sustentável brasileiro, para que o investidor americano, o investidor internacional, tinha muita gente do Canadá, tinha muita gente de outras regiões, a Europa toda, enfim, da Inglaterra, nesses encontros que aconteceram em setembro, né, Brasil Climate Week, Brasil Climate Summit, a Nova York Climate Week, porque setembro é a área, o momento da Assembleia Geral da ONU, então acontecem todos esses eventos. Para que essas pessoas conheçam a legislação e não tenham medo de investir e de conhecer o agro sustentável brasileiro. Esse é o intuito, Carla. Iniciativa fantástica. Como é que vocês foram recebidas, doutora Samanta, porque é um time majoritariamente feminino, e como é que está essa demanda? A gente já tem a demanda desse empresariado internacional querendo investir no Brasil, mas ainda com essa cautela ou numa postura um pouco mais na defensiva, justamente por não conhecer essas possibilidades de toda essa segurança jurídica? Excelente pergunta. Primeiro, vou falar aí que nós somos um escritório, né? Eu e as minhas sócias estávamos lá. Eu, a Manuele Cran, o escritório é Pinedo e Cran, então a Manuele Cran está comigo há 20 anos. A Maria Fernanda Message estava junto, a Manuela Andrade, ficou a sócia Luísa Furiati aqui no Brasil, cuidando do resto do time. E nós, um time de mulheres, falando de agro e falando de sustentabilidade, nós estamos acostumadas a ter que provar um pouco mais a nossa competência, Carla, porque é um meio muito masculino, né?
mas de forma alguma nós fomos recebidas assim com muito interesse por parte do empresariado internacional, por parte das ONGs, das instituições internacionais, para entender o que essas pessoas estão buscando é entender o Brasil. Quando a gente parte da premissa de que sim, nós temos um problema de desmatamento ilegal na região amazônica do Brasil, pelo tamanho do território, pela falta de regularização fundiária, e explicar regularização fundiária para eles também não é muito fácil, e Sim, também imagino. por um problema de política pública que não conseguiu ser bem desenvolvida nesse caso. Mas quando a gente tira esse problema da mesa, o restante é só interesse. Nós fomos recebidas com muito interesse por esse empresariado. Eles querem comprar áreas na Amazônia para investir em sustentabilidade e negócios sustentáveis. Eles constituem fundos para investir em práticas sustentáveis aqui no Brasil, de norte a sul, não só na Amazônia. Eles querem conhecer essa dinâmica de uso do território brasileiro, porque eles entendem que há três crises no planeta, Carla. Uma energética, uma de alimentos e uma de mudança climática. E eles Certo. sabem, como investidores, que essas três crises podem ser resolvidas pelo Brasil. Então, a gente foi bem recebida, existe interesse e já fizemos negócios, já estamos com alguns negócios em andamento dessa visita que a gente fez em setembro lá. Não, que boas notícias, né? Que boas notícias, porque o que, que eu percebo, doutora Samantha, assim, por favor, me corrija se eu estiver equivocada, né? Mas eu percebo que a gente tem lá fora uma agenda muito mais aberta, né? Para buscar entender efetivamente esses caminhos que se cruzam da preservação com a produção em relação ao Brasil. Assim, aqui a gente não está conseguindo abrir a cabeça das pessoas. Né? Aqui a gente está com dificuldade de levar informações sobre o nosso próprio país. O brasileiro está desconhecendo o Brasil, doutora Samantha. E é desesperador em tempos de eleição, porque vão se agarrar a essas informações rasas para alimentar uma narrativa que lá fora a gente está conseguindo mudar. Por quê? Porque a gente vê os investimentos querendo vir para cá. E quando é que a gente vai ver os investimentos do Brasil acontecerem dentro do Brasil? Né? Como é que a gente consegue avançar tão bem lá fora, ser recebido, o Brasil ser ouvido por profissionais como vocês? Isso é uma notícia excelente. Né? Como é que a gente traduz tudo isso para cá, para o nosso território? Olha a expressão que você traz para essa conversa, né, doutora Samantha? Os investidores querem conhecer a dinâmica do uso do território brasileiro, que é completamente responsável. É claro que quando a gente não quer olhar para isso, a gente não precisa olhar, mas quando a gente se propõe a entender essa dinâmica, as informações são muito positivas e, pelo que eu estou entendendo, portanto, foram muito bem recebidas lá na terra do senhor Joe Biden, que tem uma extensa agenda ambiental que, pelo que percebo, também ainda não está sendo colocada em prática. Ainda não está sendo colocada em prática, porque quando vem crise, a parte ambiental nos outros países vai para um segundo plano. Teve Exato. guerra da Rússia com a Ucrânia, teve crise energética, teve crise de abastecimento, por conta de que a Ucrânia é um dos maiores produtores de grãos também, teve crise de abastecimento. A primeira coisa que se fez foi liberar a petrolífera para produzir demais combustível fóssil e plantar em áreas de proteção nos Estados Unidos. Agora, uma coisa você falou muito certa, Carla. Esse discurso raso do Brasil é uma coisa que a gente frustra quando vai lá para fora, porque a gente percebe que eles têm um conhecimento mais robusto, mais profundo, mais substancial do que a gente está fazendo, do que o próprio brasileiro. Exato. O brasileiro fica repetindo que estão acabando com a Amazônia, só que ele não conhece. Se você perguntar três porquês, ele não consegue responder. Enquanto que lá eu vi grupos canadenses, grupos da Inglaterra, e agora o Rei Charles tem um posicionamento super ambiental também. Então, a gente tem uma mudança de postura do Reino Unido com relação à parte ambiental, mas com um viés muito conhecedor, porque o próprio Rei Charles veio para a Amazônia, visitou uma terra indígena, e quem dos defensores da Amazônia que bradam por aí pelo Brasil já foram ver a realidade daquelas pessoas. Então, eu percebi uma profundidade de conhecimento do Brasil, talvez até mais robusta lá fora do que aqui dentro desse pessoal que gosta de viver do problema, viu, Carla?
Até porque, né, doutora Samantha, como você também acabou de pontuar, eles sabem que nós podemos ser a solução enquanto a gente quer viver do problema. Exatamente, eles entendem uma oportunidade, e aqui vou falar bem, bem claro, né? A gente fala assim, porque agora nessa polarização a gente está indo para um segundo turno. Lá fora eles estão acompanhando a eleição, porque o que falam aqui, né? E eu vou tentar ser o mais isenta possível, mas quando olham para Bolsonaro, falam, aumento do desmatamento com o Bolsonaro, e usam a expressão lá que o Ricardo Salles um dia falou, passou a boiada. Mas a única coisa que o brasileiro consegue mostrar de ruim da parte ambiental brasileira com relação ao Bolsonaro é o aumento do desmatamento que de fato ocorreu. E quando olham para um cenário com Lula, a preocupação vem no restante, em resíduo sólido, em transição energética, em insegurança com relação à propriedade privada, e os estrangeiros estão super de olho nisso, porque sabem que há um aumento de invasão de terras, uma relativização do direito de propriedade. Então, assim, a gente acaba vendo neles um pouco mais de maturidade política do que aqui dentro mesmo, que está discutindo alguma coisa de uma maneira superficial. Que interessante, né? A gente acaba ficando tão limitado que a gente imagina que a situação é diferente. Porque aqui a narrativa é tão forte, a guerra retórica é tão intensa, que a gente imagina que lá a mensagem está chegando dessa forma também. E pelo jeito não é isso, então, doutora Samantha. Pelo jeito não é isso, de fato não é com os empresários. Então vou mostrar aí duas realidades. Os empresários com os quais eu conversei, que têm interesse em investir no Brasil, nos negócios sustentáveis, energia renovável, exploração sustentável de áreas, enfim, eles têm esse conhecimento, essa visão. E aí eu fui no Brasil Climate Summit, que foi os alunos de Colômbia, da Universidade de Colômbia, fizeram esse encontro, e foram muitos brasileiros que tiveram lá, representantes indígenas, de comunidades, do agro, inclusive teve um painel do agro, mas assim, a discussão do agro foi muito, muito pequena dentro desse evento de 3 dias. E aí, dentro do evento, no palco, o indígena dizendo que está fora do contexto na definição das políticas, a parte social da Amazônia sendo colocada não como uma possibilidade de intervenção econômica para desenvolver essas pessoas, mas como uma vítima do próprio desmatamento. Então, o que está no palco é uma imagem muito pior do que a imagem que os próprios empresários entendem quando eles estudam para investir aqui. O que a gente brada, o que a gente divulga, e não é o agro que está fazendo essa divulgação, é a parte acadêmica e a parte mais de instituições, é pior do que a visão que os empresários têm. Porque quando esses empresários vieram para a mesa, eles sabiam muito mais dessa parte real, de que sim, há uma dificuldade com relação a desmatamento, isso também impacta, mas ninguém sabe se esse desmatamento é legal ou ilegal, nunca ninguém falou se vai usar essa área da Amazônia para produzir ou não vai. A gente o Brasil nunca se posicionou dizendo sim, 80% é reserva legal, mas 20% a gente vai converter legalmente em produção de alimento. Nunca ninguém disse isso, nem governo PT, nem governo Bolsonaro, e até agora não vi nenhuma proposta, viu, Carla, que a gente vai se posicionar dizendo o que a gente vai converter para produzir alimento na Amazônia. Até porque em praticamente todas as suas entrevistas você sempre reforça esse conceito, né, doutora Samantha? A gente não está abrindo áreas, não vamos desmatar, porque sim, claro que existe o desmatamento ilegal e ele deve ser combatido. Mas quando a gente está falando de conversão de área, era um conceito que a gente precisava disseminar, a grande mídia precisava absorver de uma vez por todas e fazer a divisão desses números e trazer esses números bem traduzidos, bem compilados, né? Esses seminários internacionais são grandes oportunidades para a gente fazer isso, mas eu imagino que os resultados dessas discussões que a gente tem lá, eles precisariam ser melhor divulgados aqui. Precisaria haver uma cobertura mais eficiente para trazer essa visão de forma mais massificada, né?
Exato, exato. E que eles têm. Existe uma iniciativa da Universidade do Colorado, que é esse encontro do Brasil Climate Summit foi em Colômbia, mas tinha um grupo da Universidade do Colorado que tem uma iniciativa com os países e os estados da Amazônia. Então, a Amazônia não é só no Brasil, todos os países que têm o bioma estão nesse grupo, é uma força-tarefa, e os governadores dos estados do Brasil que têm a Amazônia também estão nessa força-tarefa. E a Universidade do Colorado está estudando quanto que tem de unidade de conservação, quanto que tem de área com potencial para conversão legal de vegetação nativa em área de produção, que tipo de energia pode ser usada nisso. Enfim, a Universidade do Colorado está fazendo o que o Brasil não está. Esse planejamento, junto com os governadores, junto com os outros países em que a Amazônia ocorre, e estão agora, eles têm eu acho que é na Guiné, eles estão num evento agora, nesses dias, e depois eles vão vir com os reforços, né, reforços do direcionamento que eles querem dar para essas decisões. A gente, por falta de pegar a rédea e dizer, eu vou fazer isto, ou dessa forma ou daquela, porque os planos de governo de todos os presidenciáveis diziam, vamos diminuir o desmatamento, não dizia como. Vamos aumentar a qualidade, melhorar a qualidade de vida do pessoal do norte, também não dizia como. E esse pessoal de fora está dizendo como, está trazendo agendas de ação para transformar esse IDH baixíssimo do nosso norte no IDH maior, essa forma de uso dessa maior floresta tropical do planeta em um uso econômico, em um uso viável, em um uso sustentável. Então, é muito engrandecedor, Carla, mas é preocupante também. Era isso que eu queria trazer. É uma dicotomia muito clara, não o que a gente está conversando, né, doutora Samantha, não é algo novo, não é algo que começou a acontecer agora. A gente está falando de um movimento que é muito enraizado no Brasil, né? A gente está falando de uma discussão que quando a gente seja para qual lado for, a gente não consegue aprofundar. Ah, vamos discutir o agronegócio brasileiro? Por que vocês desmatam a Amazônia? Oh, meu Deus. Uma Você tem coisa outra não tem a ver com a outra, né? Na verdade, e a gente é sempre ligado a isso. Vamos discutir a questão ambiental e a preservação brasileira? Por que vocês desmatam a Amazônia? Ah, meu Deus do céu! Em algum momento a gente tem que entender como foi que vocês transformaram o Cerrado num dos locais mais produtivos do planeta, né? Ou, Preservando grande parte dele. muito obrigada. Ou, por exemplo, como é que vocês conseguem cultivar trigo no sertão? Preservando o meio ambiente. Porque, doutora Samantha, a questão que a gente sempre se faz é por que raios o produtor rural vai querer acabar com os recursos naturais que ele tem para fazer a produção dele? A gente não consegue dar essa resposta porque nunca nos é perguntado isso. Sim, porque sempre ligam, você elucidou muito bem, porque sempre ligam com desmatamento de Amazônia. Agora, tira esse assunto da pauta. Ok, temos esse problema, temos que resolver. O agronegócio quer a resolução do desmatamento ilegal da Amazônia, mas o agronegócio quer uma posição de país onde o país assuma um planejamento de uso daquele território para melhorar a vida daquelas pessoas e para dizer o que sim será convertido responsavelmente em produção de alimento. Ok, mas tirando da pauta, vamos falar de outras coisas? Nossa, Brasil, como que vocês conseguem ter uma matriz energética de energia elétrica para fazer as suas granjas de suínos, as suas granjas de frango, com 84% de matriz energética limpa? Quando que Limpíssima. nós não conseguimos, né? O mundo não consegue sair do combustível fóssil. Como que vocês conseguem fazer uma produção sem revirar a terra, sem perder umidade, sem perder massa orgânica, sem emitir gás de efeito estufa, com uma tecnologia que já está disseminada no Brasil inteiro, que é o plantio direto? Sim. Como que vocês conseguem fazer sistemas de integração de milho com braquiária, de lavoura, floresta, pecuária, fazendo com que todas essas produções, uma safra, duas e até três safras no ano, vocês consigam fazer isso de forma sustentável, preservando o solo. A Holanda está com um problema gravíssimo de perda de solo. O solo está tão fino, está tão desgastado, que ele está pertíssimo do lençol freático.
não dá mais para usar. E aí, quando eles, por conta desse problema, o governo da Holanda lançou um programa de conservação de solo, aconteceu uma revolução, foi uma revolta gigantesca há um mês e meio atrás, dos produtores Sim, rurais por terem restrições no uso da sua propriedade. Cadê esse exatamente. discurso? E os parâmetros são completamente ah, distorcidos. Eles são completamente distorcidos. A gente não consegue ter um discurso uníssono, né, doutora Samantha? A gente não consegue conversar, colocar todos os países produtores numa mesa e falar, pessoal, vamos entender como é que as coisas acontecem, como é que nós podemos nos ajudar, como é que a gente pode trocar práticas, né? Outro dia, o Daniel, nosso diretor, ele foi para os Estados Unidos numa reunião com uma multinacional que estava ali lançando um projeto. Aí o Daniel disse, isso não é o plantio direto? Eu digo, sim, é o plantio direto, mas isso está sendo uma revolução lá para eles. Eu falei, olha só, é a vanguarda do Brasil que a gente não consegue levar adiante. Não Como é que é consegue, a isso? gente não consegue mostrar, só que é um não conseguir mostrar para o público, porque no privado eles conhecem isso e eles Exato. estão investindo nisso. A gente tem várias iniciativas internacionais de investimento no Brasil, porque eles conseguem reconhecer todo esse potencial. Tem muita gente querendo vir comprar áreas na Amazônia, por exemplo, porque sabem que a gente vai conseguir fazer uma área produtiva, uma área com serviço ambiental, com a nossa tecnologia tropical super desenvolvida, que o discurso está aí. Só que institucionalmente, Carla, eu vou tentar chutar uma explicação. O que acontece? Quando a gente olha o país institucionalmente, porque quando a gente olha o empresariado sabe que a gente está fazendo desse jeito, está todo mundo querendo vir investir aqui. Outra coisa, os juros também estão super favoráveis, porque é juro diferente no Brasil, para eles é muito mais é muito mais favorável investir aqui. Mas vamos tirar essa parte, vamos colocar só a parte operacional de agro e de proteção. Quando a gente fala que nós temos toda essa tecnologia que a gente produz diferente, que a gente pode ter inclusive um produto boi verde, a soja livre de carbono, o solo muito mais rico, a gente consegue que o empresariado enxergue. Porém, por que a gente acabou de ter no Parlamento Europeu aprovado uma medida que não vai comprar produtos de áreas que têm Exato. origem de desmatamento? Por que a gente tem um discurso repetidamente de Emmanuel Macron, que está reativando usinas nucleares, que está devolvendo água dos rios mais quente do que deveria por causa da onda de calor da França, e ninguém está falando nada, mas ele está vetando o Brasil de entrar no bloco do Mercosul com a União Europeia para que a gente não entre por causa dos problemas ambientais? Por que a OCDE coloca critérios esquizofrênicos para o Brasil fazer parte da OCDE por conta das questões ambientais? São interesses econômicos. A gente precisa parar de romantizar essas questões. Quando o empresário, os grandes fundos internacionais enxergam o Brasil como uma oportunidade ambiental, a gente está falando de interesse econômico. Agora, na outra linha, nós somos ameaça para os outros países. Então, quando a gente coloca o interesse econômico deles na mesa, nós somos ameaças. A gente ameaça porque a gente só produz em 8% do nosso território, quando a gente fala de grãos, rumo aos 300 milhões de toneladas que está chegando aí. A gente Exato. tem 20% de área de pastagem, que a gente pode aumentar a produção sem aumentar a área usada, a gente pode colocar um pouquinho mais de tecnologia e produzir com um pouco mais de eficiência a nossa carne, e somos campeões de exportação. É uma ameaça econômica. Então tem que parar de ter essa ingenuidade de achar que o Brasil tem uma imagem ruim lá fora, porque o meio ambiente é ruim. Não, o Brasil tem uma imagem ruim lá fora, porque é o que eles têm para se defender do nosso gigantismo. Na minha opinião, é isso. E, doutora Samantha, a gente está vendo um processo de segundo turno de eleições presidenciais, talvez uma das mais importantes desde a redemocratização desse país, onde a gente vê um candidato bradar nos seus discursos que nenhuma árvore mais será derrubada para se produzir boi, para se plantar soja, milho ou cana-de-açúcar. Como é possível a gente ter uma parcela imensa da nossa população que acha que esse discurso é um discurso saudável, é um discurso efetivamente de preservação, não faz o menor
sentido, o menor sentido. Primeiro, pelo fato de que não precisamos derrubar mais árvores, né? Segundo, que ele está prometendo picanha a preço de banana para sua população. Vai produzir aonde, doutora Samantha? É plant-based? Como é que vai ser? Porque até para o plant-based ele vai ter que plantar alguma coisa para fazer essa picanha. Vai ser difícil. O problema, Carla, é que esse discursinho fácil, bonito, ele Ai, pega na fácil. parte urbana. É muito fácil. E aí, quando a gente fala, e eu vou citar aqui, a gente está falando de Lula e Bolsonaro, o Lula, Sim, ele é um artista com as um palavras. showman. Ele é um cara que fala daquele jeito, ele está passando aquela imagem de bom velhinho agora, entendeu? E é uma pessoa que tem os resultados que a gente viu de 16 anos de PT no Brasil, que foram muito ruins para a parte de produção, que foram ruins. O agro sobrevive porque é forte, mas do ponto de vista de insegurança jurídica, de conflitos indígenas, de conflitos com sem terra, de falta de investimentos no Brasil por causa dessa insegurança, isso a gente vê nos dados. E aí nós estamos falando de um Jair Bolsonaro que tem um discurso péssimo. Gente, ele não sabe. Alguém precisa falar para esse presidente que ele não pode falar. Ele Porque precisa fazer um media training, isso é um fato. precisa fazer um media training. Os resultados desse governo, e aí que falam, né, de homofobia, de mulher. As mulheres tiveram um grande poder no governo dele. Olha para a nossa Tereza Cristina, que abriu mais de 100 mercados para o agro brasileiro. Olha para a Damares, agora eleita senadora, que teve super espaço, mulheres na liderança. Só que aquele jeito piadista dele de fazer piadinha antiga com mulher acaba pegando isso na mão da oposição, vira bala na arma deles. E aí, Sim. essa distorção do discurso de um cara que não sabe falar que é o Bolsonaro, pelo cara que sabe falar que é o Lula, acaba agradando quem é raso. E eu não tenho medo de me posicionar, enfim, de qualquer forma, eu conheço a Venezuela, eu conheço Cuba, e eu não quero isso para a minha vida. E quando eu olho para agronegócio, eu vejo que nós temos a responsabilidade humanitária de produzir alimento para as pessoas. Então, quando a gente fala que, meu Deus, pessoal, né, a maioria do pessoal que cita as questões de LGBT, por exemplo, quando que a gente viu algum tipo de perseguição? Diminuíram os assassinatos de homossexuais durante o último governo. Então, por mais que haja uma distorção de tudo isso, e é o que eu vejo acontecer na distorção do discurso contra o agro lá fora, é o que eu vejo na distorção de um cara que fala mal, que é o Bolsonaro, para as questões que atacam ele. A gente cai, a população está carente de educação. Então, infelizmente, Sim. Carla, a gente precisa olhar para isso com um pouquinho mais de profundidade para a gente poder ter uma opinião mais convicta, sensata, acertada. Abre aspas para a doutora Samantha Pineda. O agro aguenta e aguentou porque ele é forte. Porque os últimos 16 anos do governo PT não olhou para o agronegócio. E ele diz isso, né? O Lula brada também isso no seu discurso. Ninguém fez mais pelo agronegócio do que o meu governo. Ah, por favor, E ao senhor mesmo meça suas tempo, palavras. Pois não, e ao é. mesmo tempo, o agro é direitista e fascista. Então, meça suas palavras, senhor. Ou vá se informar, ou vá alinhar seu discurso. Mas chama atenção para essa frase, doutora Samantha, porque assim, a gente está vendo o que está acontecendo na Argentina, e Nossa, desde o dia zero do dólar soja, que foi o super estímulo do governo argentino para o seu produtor, ponto e vírgula, eu falei aqui dia depois do outro, de que não se tratava de um estímulo e de uma ajuda ao produtor argentino com um câmbio fixado para que ele pudesse vender a sua soja. Isso foi um mecanismo para fazer dinheiro para a Argentina pagar as suas contas com o Fundo Monetário Internacional. Ah, Carlinha, mas isso ajudou o produtor. Ajudou e não fizeram mas mais do que ajudou mais ao obrigação. país. Mas É ajudou mais ao claro! país. Até porque tudo que ele exportou teve uma taxação de 33%, que é o que fica para o governo. Sim, só que essa parte não aparece, Carla. Essa parte as Entende? pessoas não conseguem enxergar. E quando a gente percebe que está faltando comida na mesa do argentino, quando a gente olha para esses governos totalitários, e quando a gente olha para a América Latina, o risco que o Brasil está correndo nessas eleições, ele é gravíssimo. E eu quero aproveitar o espaço, você não me deu, mas eu já vou usar,
Estou ao vivo mesmo? Para dizer o seguinte: teve 33 milhões de pessoas que se absteram de votar. Se você não 33 gosta, milhões. se você não gosta de um ou de outro candidato, eu também não gosto. Agora, o que está em jogo é a liberdade das pessoas. O que está em jogo é a gente olhar para os nossos filhos e poder ter comida para dar para eles. Porque regimes, nós temos exemplos de regimes totalitários. Eu vou da China para Cuba, para Venezuela, para Argentina, para o que está acontecendo. E a gente sabe que existe uma simpatia do PT por esses governos, mandou dinheiro para eles, tirou daqui, mandou para lá. O que está em jogo é muito grave, não é você gostar de um lado ou de outro. É o que você quer para a vida dos seus filhos. Então, por favor, 33 milhões de pessoas que não votaram, não fujam dessa responsabilidade, porque vai ser muito grave a consequência. E a gente não discute a consequência, né, doutora Samantha? A gente quer criar soluções mágicas que aparecem a cada 4 anos, inevitavelmente, enquanto, vou voltar no começo da nossa conversa, os fundos, o empresariado internacional enxerga o Brasil enquanto solução para essas 3 crises que a gente acabou de citar, e a gente não consegue olhar no espelho e desembaçar e olhar e falar, não é isso. Vamos focar em, claro, atrair mais investimento estrangeiro, atrair mais capital estrangeiro, e não é lotear o Brasil. Não é seguirmos as regras, não, é entender que as pessoas lá fora entendem o nosso potencial e querem investir no nosso potencial, porque até mesmo a preservação ambiental precisa de dinheiro. E a gente está falando de um Estado, doutora Samantha, que ainda não paga ou adequadamente paga pelos serviços ambientais do produtor rural ou de qualquer outro setor. Estou errada? Está certíssima, Carla. Se nós tivermos uma política decente de remuneração de serviço ambiental, e a gente pode estabelecer isso com a ajuda, com o apoio, com o financiamento desse capital estrangeiro, isso não relativiza a soberania, isso não diminui a nossa força, mas a gente consegue fazer, porque eles desenvolveram poluindo. E é eles que têm que arcar com essa conta. A emissão de gás de efeito estufa que foi feita durante todo o período de Revolução Industrial não foi a gente que fez. Nossa matriz energética é limpa. Então, a gente precisa fazer essa roda girar. De novo, por isso que eu estou lá fora, viu, Carla? Eu acho que se a gente conseguir explicar isso para o empresariado e a gente conseguir fazer esse arranjo legal, a gente consegue, se o governo não atrapalhar. Aí pronto, né? E o governo, seja ele qual o Brasil eleger em 30 de outubro. Eu tô preocupadíssima, doutora Samanta, porque vamos saber esse resultado dia 31, no dia das bruxas. Meu Deus! Eu quero acreditar que serão, sabe, aquelas bruxas que foram perseguidas, mas depois a gente teve que honrá-las, saber que elas não eram nenhuma, elas não faziam mal às pessoas, elas tinham só lá a sua forma de viver, que eu acho que isso é tão importante da gente recuperar, né? Essa questão da gente ter um respeito pelos fatos, pelos dados, pelo que está acontecendo efetivamente. As nossas ideologias, os nossos valores, eles são completamente importantes, é isso que nos forma. Mas, assim, a gente precisa entender que as ideologias, elas... O Marcelo Taz, numa entrevista nesse podcast, ele falou, Carla, eu aprendi a duras penas e há muita crítica, apanhando muito, que não é feio mudar de opinião. Não é fraqueza. É inteligente. Se me derem bons Exato. argumentos, eu mudo de opinião. Mas até agora, os argumentos que me deram, eles são fracos, rasos, eles são pequenos, românticos. A gente não consegue palpáveis soluções com esse romantismo. Eu chamo de ambientalismo Disney. Né, que o Bambi é amigo do leão. Não é, gente. Na natureza, o leão come o Bambi. E o Mufasa morre, essa é a verdade. O pai do Simba morreu, ele cresceu fortinho e depois foi lá e falou: cara, aqui você não se cria. Por quê? Porque governos totalitários e autoritários de nada nos servem, não nos trazem prosperidade. Aliás, excelente analogia trouxemos, doutora Samantha. O Rei Leão nos mostra isso. Chega lá o senhor Mufasa, que ouve as pessoas, que entende onde tem que cortar, onde tem que investir,
Campos Verdes, comida para todos, vamos trabalhar para ter o que é preciso. Vem o Scar e diz, não, eu vou dar tudo para vocês, hienas, sejam bem-vindas. Se coloca uma nuvem terrível em cima do reino e acabou, não tem comida, não tem água, não tem nada, as pessoas começam a ficar, né, os animais começam a aflorar os seus instintos mais selvagens, irmão desconhece irmão e acabou. Então, quer dizer, vejam os exemplos práticos, eduquem os seus filhos, eduquem as pessoas que estão ao seu redor, né, da forma mais gentil e acolhedora possível, mas façam isso, né? Com realidade, né? Com realidade. Sim. Adorei nossa analogia, viu, Carla? Adorei a nossa analogia do Rei Leão. É bem isso. As Eu também. hienas estão aí sendo convidadas para um banquete do qual elas não participaram da produção. É isso. Doutora Samantha, como é bom conversar com você, né? A nossa conexão é muito forte, eu sou muito grata por isso. As conversas sempre fluem bem. Se deixar, a gente vai pedir um cafezinho e seguir por mais 5 horas na tranquilidade. Então, Por favor. esta parte da nossa conversa eu vou encerrar, porque eu gostaria de ficar aqui mais um tempo ainda. Eu vou até aí a gente toma um café, já pede um negócio e deixa o REC da câmera ligado, vai gravando. Fechadíssimo, fechadíssimo. Te agradeço muito o espaço, Carla. Te admiro muito, você sabe disso. Acho que você tem uma visão onde você consegue conectar o conhecimento. É muito, muito legal ver que você tem essa gama que você consegue fazer links, porque não adianta a gente olhar para um problema de uma forma só. Esses problemas têm ligação com tudo que está acontecendo, e essa forma como você traz é muito bacana. Eu gosto muito de participar com você também. Poderia levar essa conversa, mas enfim, né? A gente tem outras agendas. Temos outras agendas, porque tem gente querendo investir no Brasil, graças a Deus, e a gente tem brasileiros podendo, como você, né, doutora Samantha, viabilizando tudo isso. Muito obrigada, principalmente pela cidadã que você é, maravilhosa, arrasando na Quinta Avenida, mostrando que o Brasil tem, assim, a sua soberania e vai brigar pelo seu protagonismo. Muito obrigada mais uma vez. Tenho muito, muito orgulho de ti e você sabe disso. Obrigada, doutora Samantha. Obrigada, minha querida. Um grande abraço. Um abraço. Pois é, senhoras e senhores, aprendam e aprendamos com quem sabe mais do que a gente. Quando a gente vê uma pessoa que sai daqui, leva uma estrutura imensa para a Quinta Avenida, em Nova York, 5 vezes a Faria Lima, porque quer trazer a visão lá de fora para cá para dentro, é disso que a gente está falando. É de mostrar o Brasil de verdade. Né? Essas analogias elas são importantes para você que nos acompanha, mas principalmente para você disseminar a mensagem. Se ela for importante para você, se ela fizer sentido para você, né? Quando a gente traz aqui, e a gente começou essa conversa dizendo, nós somos de fato opinativas, este é um espaço de opinião, né? Mas os fatos são os fatos. E eles não vão mudar só porque você não gosta deles ou porque você gosta demais. Então, a gente tem que trabalhar com tudo isso, tem que buscar aprofundar o nosso conhecimento. As novas gerações hoje, elas sabem muito de tudo, né? Um pouco de tudo, mas quase nada, né? Sobre e profundamente sobre coisas que elas precisariam saber. Elas não conseguem se aprofundar. Elas sabem um pouco de cada coisa, mas escolha uma coisa e se aprofunde. Busque saber mais, estude, entenda e mergulhe de cabeça naquilo para você poder discutir, para você contrapor, para você contradizer, para você questionar. Isso é determinante e é isso que vai fazer o futuro desse ou de qualquer outro país. Então é isso. Esse é o Conversa de Cerca dessa quarta-feira. Reflexão. Não se esqueça que nós temos Conversa de Cerca toda quarta-feira às 15 horas, horário de Brasília, aqui no Notícias Agrícolas. E eu já te adianto que não estamos sozinhos, hein? Tem mais podcast para você ouvir. Antes de eu te dar essa dica, muito boa, inclusive, né? Parceiro aí do Conversa de Cerca nos nossos próximos episódios. Eu vou te lembrar que, número 1, estamos em todas as plataformas de áudio. Então, se você tá chegando agora, ou quer ver os outros episódios, ou quer rever esse episódio, você pode nos ouvir por todas as plataformas de áudio. Todos os nossos episódios estão também no YouTube, no nosso canal, Notícias Agrícolas Oficial. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, tá certo? Tem uma playlist só do Conversa de Cerca e dos nossos outros podcasts lá também, do Grão à Barra, o Café em Prosa e o próprio podcast Notícias Agrícolas, que
tem, né, ali abraçando diversos temas. Mais do que isso, você pode nos assistir, nos ouvir também pelo noticiasagricolas.com.br. Mas quer saber a dica que eu vou te dar? Olha só, o podcast da Mosaic Fertilizantes, o Nutrição de Safras, também é uma opção excelente para você que quer saber o segredo para uma lavoura ainda mais produtiva e rentável. Então busque esse podcast nas plataformas de áudio, busque esses conteúdos desenvolvidos por especialistas técnicos, gente muito fera que sabe do que está falando, para te trazer mais informações sobre isso, dicas para você apoiar e aprimorar o seu potencial produtivo máximo. Então, para ouvir também e com muita atenção o podcast Nutrição de Safras da Mosaic Fertilizantes. Fechado? Eu te vejo quarta-feira que vem. Até mais!